Eu anunciei antes que iríamos começar hoje uma nova série sobre dons espirituais. E é deste assunto que vamos tratar. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 7. E depois também leremos mais alguns versículos nessa mesma passagem. Vamos orar. Pai, obrigado por este dia, obrigado pelos louvores já oferecidos a Ti. E agora te pedimos que nos abençoes no ministério da Tua Palavra. Fala conosco, ministra a cada coração, Pai. Que a Tua Palavra venha edificar-nos, venha ensinar-nos, venha também, Senhor, se há em nós algum erro, redarguir-nos e corrigir-nos, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo tenha plena liberdade de falar conosco neste assunto que é tão importante, tão empolgante, tão necessário para a Tua igreja, que compreendamos o que são os dons espirituais, como eles operam e como identificá-los. Abençoa-nos, portanto, neste estudo de hoje e também ao longo desta série. Abençoa os nossos espectadores, que todos cresçamos espiritualmente. E aqueles que não te conhecem, porventura, também possam ter um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre o que são dons espirituais. Ou colocando de outra maneira, dons espirituais. O que são? 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 7. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Este, como eu disse, é um estudo introdutório sobre dons espirituais, assunto sobre o qual trataremos nas próximas semanas. E eu quero chamar sua atenção, primeiro, para a natureza dos dons espirituais. Segundo, para que eles servem. Terceiro, como nós devemos operá-los. E a importância dos dons espirituais. Este texto nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para o bem comum. O texto nos ensina que todos os dons são para honrar a Jesus. Está em 1 Coríntios 12, 3. Jesus é o centro do cristianismo. A Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que os cristãos têm, tudo que os cristãos são, é para honrar a Jesus. Jesus é a mensagem central do Novo Testamento. Todas as mensagens e promessas do Novo Testamento apontam diretamente ou indiretamente para ele. E Jesus, portanto, deve ser honrado por todos os dons. O propósito de todos os dons não é outro senão honrar a Jesus. Qualquer dom que não seja para honrar a Jesus não é do Espírito Santo. E se um dom do Espírito Santo não é usado para honrar a Deus, a pessoa que está usando o dom está pecando contra Deus. Em segundo lugar, todos os dons são para edificar a igreja. 1 Coríntios 12, 7. O texto que já mencionamos, que todos os dons são dados para o bem comum. A igreja é o corpo de Cristo, de acordo com o versículo 7, e também nos versículos 12 e 13, se você ainda tem sua Bíblia aberta comigo, lemos assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. A igreja é o corpo de Cristo. Para o corpo ser forte, para funcionar como deveria, ele precisa ser edificado, ele precisa ser construído. É como um corpo humano, para crescer, para ser edificado, ele precisa se nutrir, ele precisa se alimentar. Os dons do Espírito são para este propósito, para alimentar, para edificar, para construir este edifício, este corpo espiritual, que é a Igreja de Cristo. A igreja é uma instituição divinamente instituída. Jesus disse em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor colocou a igreja nesta terra para a propagação do Evangelho. Esta é a nossa missão, anunciar o Evangelho em todos os cantos da terra, a todas as nações. Os dons do Espírito capacitam a igreja para realizar esta missão. Em terceiro lugar, conforme também já lemos, todos os dons são para uma causa comum. Cada dom é para suplementar e complementar todos os outros. Nenhum dom do Espírito trabalha independentemente dos outros. Ao invés, cada dom deve funcionar, e é para funcionar, em relação a todos os outros. Cada cristão deve usar seu dom ou dons para suplementar e complementar os dons de outros cristãos. Esta cooperação é o que capacita a obra do Senhor a progredir. Ele dá a alguns dos seus filhos estes dons, um com uma habilidade, outro com outra habilidade, e todos estes dons devem ser usados juntos para a obra do Senhor. A igreja deve funcionar mais ou menos como um time de futebol. Sei que muitos de vocês gostam de esportes. No time de futebol, há jogadores que são colocados à frente no ataque, enquanto há outros que são colocados atrás, na defesa. O propósito destes é impedir que a bola chegue ao gol, enquanto que o propósito dos que estão à frente é fazer com que a bola chegue ao gol. Assim também é na igreja. Assim deveria funcionar a igreja. É preciso ambos, tanto defesa como ataque, para que o time possa ser bem sucedido. A igreja, da mesma maneira, para ser bem sucedida, deve contar com a colaboração de todos os seus membros, que identificam os seus dons e os utilizam, não visando o seu próprio proveito, mas a causa comum da igreja, que é a propagação do Evangelho, para que a igreja seja edificada e para que ela realize a sua missão. Uns estarão, por assim dizer, atacando, outros estarão defendendo, mas todos devemos unir-nos, entendendo que trabalhamos para o bem comum, a causa comum do Evangelho de Cristo. Quarto lugar, todos os dons são importantes. É o fato de que cada cristão precisa ter isto fixo em sua mente. Todo dom é importante. Não existe dom mais importante ou dom menos importante. Eles podem ter diferentes usos, podem ter diferentes propósitos quanto ao seu uso individual. Porém, todos são igualmente importantes. Os dons do Espírito Santo são dons de um Deus soberano. E o texto nos diz, pouco mais adiante, que o Espírito Santo, está no versículo 11, o Espírito Santo dá os dons a cada um conforme ele quer. Então são dons de um Deus soberano. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que faça algo para o Senhor é importante. Todos são igualmente importantes. Cada pessoa deve avaliar as suas habilidades, cada pessoa deve avaliar seus dons, agradecer a Deus por eles e usá-los de acordo com o plano de Deus. Ninguém deve se excluir de usar seus dons por pensar, meus dons não são tão importantes, ou meus dons são menores que o de outra pessoa. Todos são igualmente importantes. Este é um fato que o mundo também notará. Se nós colocarmos os dons do Espírito para funcionar, reconhecendo que os dons do Espírito Santo tornam cada indivíduo importante, que ninguém é ignorado e que ninguém é mais importante do que outro,
à vista de Deus, isto impactará o mundo. O mundo verá o interesse pessoal que Deus tem em cada pessoa e assim será atraído ao Senhor. Em quinto lugar, todos os dons são de acordo com a Bíblia. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não há nenhuma maneira como o Espírito Santo iria inspirar a escritura da Bíblia e depois se contradizer ao conferir dons. Não, todos os dons são de acordo com a Bíblia e devem operar em conformidade com a Bíblia. A Bíblia é a revelação inspirada e registrada de Deus. O Espírito Santo usa a Escritura para inspirar, informar e formar. Ele também dá à mente humana a capacidade de compreender a revelação que se encontra na Bíblia. Vamos concluindo por aqui hoje, lembrando de que na semana passada começaremos a entrar em dons espirituais específicos. Mas quero concluir dizendo, como cristão, você tem um ou mais dons do Espírito Santo. E é seu privilégio descobrir os dons que você tem e usá-los para a glória de Deus. Deus te abençoe. Vamos orar e em seguida ouviremos mais um louvor. Pai, muito obrigado pelos dons do Espírito Santo que tu dás a todos os teus filhos. Todos têm pelo menos um dom. E nós te pedimos, Senhor, que nos ajudes a entender isto, que ninguém é mais importante do que outro, nenhum dom é mais importante do que outro, e a descobrirmos os nossos dons e usá-los para a glória de Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Volto daqui a pouco. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pede, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Olá, estou de volta. Muito obrigado por você ter assistido nossa introdução aos dons espirituais hoje. Semana que vem, como eu disse, vamos continuar e já entraremos em alguns dons específicos. Pretendemos fazer isso nas próximas semanas. Eu quero convidar você a estar conosco nas nossas células virtuais toda terça-feira, às 7h30 da noite, horário de Los Angeles,
11h30, horário do Brasil. Sei que é um pouco tarde aí, mas você também pode assistir no dia seguinte, ou quando tiver oportunidade. Da mesma maneira, na quinta-feira estaremos aqui com o nosso estudo bíblico virtual. Vamos começar a estudar o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Creio que vai ser um estudo fantástico. Eu quero convidar você a estar com a gente no mesmo horário, 7h30 de Los Angeles e 11h30 da noite em Brasília. E também no domingo. Ontem tivemos, ou anteontem tivemos um culto muito abençoado. E eu quero convidar você, se ainda não assistiu, assista a mensagem deste domingo que foi sobre famílias fortes, igreja forte, sociedade saudável. E estaremos também desenvolvendo mais temas sobre família nas próximas semanas, nossos cultos, que são às 5h30 da tarde ou 9h30 da noite, aí no Brasil, se você está no horário de Brasília. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por tudo. Obrigado a todos aqueles que têm colaborado com os nossos ministérios. O Senhor abençoe a sua vida grandemente. Pai, abençoa cada um dos nossos ouvintes. Abençoa cada família que está reunida para ouvir a Tua palavra. Supra as necessidades de cada um e ajuda-nos, Pai, a entender os Teus propósitos para as nossas vidas. E aqueles que, porventura, ainda não tiveram encontro com Cristo, dá-lhes nesta noite uma experiência contigo, Senhor, a Tua salvação em Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, faça comigo esta breve oração. Diga: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e te peço que me perdoes os meus pecados. Reconheço também e creio que tu morreste por mim na cruz do Calvário. Neste momento, eu tomo posse do teu sacrifício feito na cruz em meu favor. Perdoa-me todos os meus pecados. Sê o Senhor e Salvador da minha vida de hoje por diante. Entrego-me a ti, recebe-me, Senhor, e ajuda-me a caminhar fielmente contigo todos os dias da minha vida. Amém. Deus abençoe a cada um. Foi muito bom estar com você novamente. Até breve.